1 em diante. 2 Coríntios 10, 1 em diante. Diz assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza, porque penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e anulando todo o sofisma, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Amém? Amém. Acrescentar, tá aí. Irmãos, essa meditação para nós nessa noite, ela nos fala de Paulo dando uma orientação para a igreja ali de Coríntios, e ele mostrando para os irmãos. Eu quero só focar mais o versículo 4 até o versículo 6, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Ou seja, ele diz que as armas do nosso exército, as armas da igreja, as armas daqueles que servem a Deus, daqueles que militam na obra de Deus, que lutam na batalha espiritual na obra de Deus, essas armas que nós usamos nessa luta contra o diabo, contra os demônios, ou contra tudo aquilo que se levanta contra o pensamento de Deus, não são armas carnais, mas elas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, seja qual for a fortaleza que você está enfrentando, saiba que a arma ou as armas que Deus colocou na sua mão, à sua disposição, não são armas humanas. Não são armas que os homens usam aí fora, como o revólver, a pistola, a metralhadora ou um tanque de guerra. Não. São armas espirituais. E elas são muito mais poderosas, porque não são armas feitas por mãos de homens. São armas feitas e dadas por Deus, para que nós possamos vencer as lutas, batalhas, as dificuldades e as crises de cada dia. Posso citar algumas delas agora para vocês. Uma das armas poderosas que Deus colocou nas suas mãos, nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Quando você usa a palavra em relação a alguma situação que você está enfrentando, você está usando a espada de Deus, a espada do Espírito, para vencer aquela situação. Uma outra arma que a gente pode citar é o sangue de Jesus. A gente não deve ficar brincando, e tem gente que fica brincando a todo momento, falando o sangue de Jesus, sem necessidade. E quando realmente precisa, acaba não falando, não lembrando. Ou já está tão usual que não entende o poder que há no sangue de Jesus. É uma outra arma poderosa que o Senhor deixou nas nossas mãos, o sangue de Jesus. Uma outra arma também poderosa, irmãos, que é espiritual, é o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Um dia todos vão reconhecer que Ele é o Senhor, querendo ou não, seja homem, seja mulher, seja seres daqui ou se existem em algum outro lugar, seja o diabo, os seus demônios, todos eles, até Satanás, vai se dobrar, a se ajoelhar diante de Jesus e dizer: Tu és o Senhor. Amém. Glória a Vamos Deus. usar uma poderosa, no nome do Senhor. Né? E aí nós temos outras armas, que não temos tempo para citar aqui, mas citei apenas algumas, que está à nossa disposição para a batalha. Por exemplo, o anjo do Senhor também, a Bíblia diz que é um anjo de Deus designado para a vida de cada um de nós. Além dos anjos estarem à nossa disposição,
Cada um de nós temos um anjo específico designado para guardar a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Glória Quando, a por Deus. exemplo, Paulo estava preso e eles estavam lá orando, lá em Atos, orando, Deus, teu servo está preso, Deus, teu servo está preso, Deus, teu servo está preso. Vocês lembram que ele foi solto? Me corrija aqui, Rogério, por favor. Foi Pedro. Pedro. Me perdoe, eu sou humano, a gente falha mesmo. Foi Pedro. E quando Pedro foi solto da prisão por uma ação de Deus, milagrosa de Deus, o que aconteceu? Ele chegou na porta, que os irmãos estavam orando da casa, e bateu. A criada veio abrir a porta. Quando viu que era ele, ela bateu a porta e saiu correndo. Não o deixou entrar, não o chamou para entrar. Ela estava tão assustada. Olha, ele está preso, como é que ele está aqui na porta agora? Mas o efeito da oração que os irmãos estavam fazendo, já tinha acontecido um milagre. O anjo de Deus foi lá, liberou ele da prisão e ele já estava na porta. E ela chegou para os irmãos e falou: olha, deve ser o anjo dele que está aí. O anjo que guarda ele. Vem aqui, nós estamos orando, vem aqui falar alguma coisa, vem aqui comunicar alguma coisa. Mas era o próprio apóstolo Pedro que estava já ali, liberto para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, gente, nós temos o sangue, nós temos o nome de Jesus, nós temos o poder de Jesus, nós temos os anjos à nossa disposição, há um anjo específico para guardar a sua vida. Está tudo à nossa disposição, irmãos. Por isso que a palavra diz que a nossa luta e as armas que nós usamos não são armas humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir o diabo, para destruir os demônios, para destruir o inferno, para destruir, seja lá o que for que se levantar contra Deus e contra a obra de Deus. E ele continua aqui, depois da vírgula, dizendo o seguinte: anulando todo os sofismas. O que é isso? Todo argumento, todo questionamento enganoso, perverso e maligno, que vem para a sua cabeça, que vem contra a igreja, as armas espirituais de Deus que está em nossas mãos, também destrói todo o conhecimento enganoso, todo o argumento enganoso. Hoje nós vivemos dias em que existem muitas religiões usando argumentos, usando até o nome de Jesus e usando argumentos que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com as Escrituras, nem com o Evangelho. Então, quando você começa a ler a Bíblia, começa a ler o Evangelho, você fica preparado para enfrentar todo e qualquer argumento que venha tirar o verdadeiro Evangelho que já está implantado no seu coração e na sua mente. Amém, gente? Amém. Então, essas armas também nos livram dos argumentos. Quando ele citou isso aqui, irmãos, como Paulo, além de teólogo, além de mestre, doutor na época dele, ele era um filósofo. Ele estava relacionando isso à filosofia. Porque se usava muito naquela época a arte da argumentação. Alguém chegava numa praça, alguém chegava num salão de reunião, na faculdade da época, ou no cinema, seja lá onde for, e se usava muito a filosofia para tentar explicar a vida, explicar os porquês da vida. Essa é a função da filosofia. O porquê o homem nasceu, o porquê o homem está aqui, o porquê o homem sofre, porquê o homem, para onde o homem vai, de onde o homem veio, qual é a missão do homem. A filosofia há séculos tenta responder isso. Sendo que Jesus veio, a filosofia já estava implantada aí pelos gregos, e ele simplesmente falou: eu sou o caminho, Verdade é a verdade e a vida. A filosofia está há séculos tentando descobrir o caminho. Jesus chega: eu sou o caminho. A filosofia está há séculos tentando descobrir o que é verdade. Jesus falou: eu sou a verdade. A filosofia há séculos tentando descobrir o que é a vida. Jesus falou: eu sou a vida. Glória a Deus. A filosofia está há séculos tentando descobrir quem é Deus. Jesus fala:
Eu sou Deus, eu e o Pai somos um, estou aqui. Então, essas armas quebra todo o argumento, quebra todas as argumentações negativas, malignas, que venha anular o Evangelho, a palavra do Senhor. Por isso que Paulo lembra aqui muito bem, que as armas da nossa guerra, da nossa luta, da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e o sofisma, ou seja, destruir todos os argumentos negativos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez, irmãos? Toda arrogância, toda exaltação, toda a soberba, todos aqueles que se levantam soberbamente contra o conhecimento de Deus vão cair. Todos aqueles que se levantam arrogantemente contra Deus e contra o Evangelho de Jesus vai cair. Porque as armas espirituais que estão nas mãos da igreja é poderosa também contra toda a altivez, toda a exaltação, toda a arrogância. Amém? Amém. E finalizando, diz o seguinte: e que essa altivez leva cativo todo o pensamento, repreendendo e vencendo essa altivez e levando todo o pensamento do ser humano à obediência de Cristo. Amém? Amém. Esse é o objetivo do Evangelho que está sendo pregado agora. Para que todo argumento negativo saia da sua mente, e entre o argumento de Deus, e entre o Evangelho de Deus, e entre a palavra de Deus. Amém. Você está preocupado, meu Deus, eu preciso me proteger, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, com que arma eu vou lutar? Você está aprendendo nessa noite, a arma está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Você está aprendendo nessa noite, o sangue de Jesus é uma arma para proteger a sua vida. O nome de Jesus é outra arma. O anjo de Deus que está sobre a sua vida é outra arma. Está tudo aí, irmãos. Existem outras armas, como a fé. E aí por aí vai. Mas o dono de todas essas armas é Jesus. Deixa ele entrar na sua vida, no seu coração, que ele vai transformar você, vai transformar cada um de nós. Vai te Amém. tornar Glória a um guerreiro Deus. poderoso. Como foi Davi na adolescência, matou um leão, matou um urso, depois matou um gigante com mais de 3 metros de altura. Glória a Amém? Deus. Vamos aplaudir a Jesus? Deus possa nos abençoar. Guarda essa palavra para a sua meditação. Em nome de Jesus. Até o próximo. Amém.